tava aqui pensando sobre o próximo conteúdo que eu ia postar no canal. Foi quando eu me deparei com este artigo que explica sobre a possível extinção dos megalodontes. E de acordo com pesquisadores dos Estados Unidos, possível chave para a extinção de tubarões gigantes está na forma como eles regulavam a temperatura do seu corpo. O megalodonte foi um tubarão gigantesco que apareceu há cerca de 3,6 milhões de anos. Ele poderia crescer até pelo menos 15 metros de comprimento, o tornando um dos maiores predadores marinhos desde o Mesozoico. As condições que levaram à sua extinção, porém, permanecem cercadas de mistério. Mas um novo estudo sugere que a temperatura corporal do animal pode explicar esse sumiço. O artigo publicado na revista Proceedings of the National Academy of Science teve como principal objetivo do estudo os restos fósseis mais abundantes do megalodonte, os dentes. As análises apontaram que a quantidade de energia que o animal marinho usava para se aquecer era muito grande. Assim, pesquisadores acreditam que essa dinâmica térmica pode ter se tornado insustentável no período em que a criatura desapareceu, foi marcado por um resfriamento global e outras mudanças no ecossistema da Terra. Os megalodontes pertenciam a um grupo de tubarões chamados laminiformes, ordem que hoje inclui o grande tubarão branco, enquanto a maioria dos peixes é de sangue frio, com temperaturas corporais iguais às da água ao seu redor. Os laminiformes mantêm a temperatura do seu corpo, ou de partes dele, um pouco mais acima da água ao seu redor. Essas capacidades são conhecidas como mesotermia e endotermia, respectivamente. E grande parte disso é o que torna essas criaturas resistentes à própria água em si. E é o que faz elas sobreviverem a temperaturas que você nem imagina está passando se você estivesse no mesmo lugar que essas criaturas. O ser humano animal aguenta a pressão que o próprio mar exerce a tantos metros de profundidade. Porém, a temperatura também é algo que influencia bastante na sobrevivência de uma espécie. Só que essas criaturas reverteram esse problema. Conseguiram se adaptar a tal ponto que elas inibem as temperaturas gélidas do mar com o seu próprio calor corporal. Os tubarões armazenam o calor gerado por seus músculos, o que os torna diferentes de animais de sangue quente ou endotérmicos, como os mamíferos. Este segundo grupo de seres vivos tem uma região do cérebro chamada de hipotálamo, que regula a sua temperatura corporal. Vários estudos já sugerem que o megalodon pode ter sido mesotérmico, mas sem dados dos tecidos moles que controlam a temperatura corporal nos tubarões modernos, pesquisadores sempre tiveram dificuldades para entender como o animal extinto mantinha o calor do seu corpo. Partindo dos estudos dos dentes do megalodon, a equipe de cientistas ambientais focaram suas observações num material chamado apatita. Esse é um dos principais compostos presentes nos dentes e contém átomos de carbono e oxigênio que aparecem como isótopos. A quantidade de isótopos leves ou pesados que compõem a apatita pode depender de uma série de fatores ambientais. Por isso, a composição isotópica pode revelar informações sobre onde o animal viveu, os tipos de alimentos que ele comeu e, para vertebrados marinhos, a composição química do mar onde ele viveu e a temperatura corporal dele. De acordo com os especialistas, como a maioria dos tubarões antigos e modernos são incapazes de manter a temperatura corporal significativamente mais alta do que a temperatura da água do mar ao seu redor, os isótopos em seus dentes refletem temperaturas que se desviam pouco à temperatura do oceano. Assim, a equipe do novo estudo comparou os dentes do megalodon com os dentes de outros tubarões modernos de 5 locais ao redor do mundo. O antigo tubarão poderia manter a temperatura do seu corpo a cerca de 7 graus mais quente do que a temperatura do mar pelo qual nadava. Essa diferença de temperatura é maior que as determinadas para outros tubarões que viveram na mesma época do megalodonte, e também é alta o suficiente para classificá-lo como um animal de sangue quente. Apesar dessa característica ter beneficiado o megalodon, partindo que ele se movesse mais rápido, tolerasse águas mais frias e se espalhasse pelo mundo, ela provavelmente também foi uma desvantagem. O animal viveu durante o Plioceno, que começou há cerca de 5,33 milhões de anos e terminou há 58 milhões de anos atrás. O resfriamento global de esse período causou mudanças no nível do mar e trouxe outras transformações ecológicas que podem ter levado à extinção dos antigos tubarões gigantes. Então, manter um nível de energia que permitia a temperatura corporal elevada do megalodonte exigiria um apetite voraz que poderia não ter sido sustentável, mudanças nos equilíbrios do ecossistema, quando ele pode até ter que competir com outros recém-chegados, como o grande tubarão branco.